Seja muito bem-vindo. Esse é o canal Contos Lendas Obscuras. Se você gosta de relatos, casos sobrenaturais e fenômenos sem explicação, faça agora mesmo a sua inscrição para não perder os próximos vídeos. Assista esse vídeo até o final. E se gostar do conteúdo, deixe seu like e inscreva nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Desde já o nosso muito obrigado. Vamos pro relato. O trato. Era quase meia-noite e Rogério estava com tudo pronto, velas pretas, que ele comprou escondido na cidade vizinha, que foram dispostas em um círculo, uma vasilha de barro que ele pegou de uma macumba e um frango com plumagem totalmente branca para simbolizar a pureza e uma faca. Rogério estava fazendo isso no meio da mata para ninguém saber e ele tinha pesquisado bastante para isso e sabia que a oferenda tinha que representar a inocência, por isso um frango branco. Pois o que ele queria invocar não eram os orixás que, talvez, sua mãe que era religiosa fervorosa perdoaria. Não, ele queria invocar o próprio demônio e para isso ele precisava da representação da inocência, pois não tinha como ele pegar uma criança para isso. Rogério pegou a faca e degolou o frango e disse: Beelzebu, te chamo pelo sangue inocente e puro que derramo. Nisso as velas se apagaram, mesmo não tendo ventado, e uma criatura de uma tênue luz fluorescente vermelha apareceu e perguntou: O que tu queres, mortal? Quero nunca mais ter que trabalhar pelo resto da vida, disse Rogério sem demonstrar medo. E assim será, disse a criatura. Amanhã pela manhã o seu pedido se realizará. E dizendo isso a criatura sumiu e as velas se acenderam sozinhas. Rogério limpou a faca e foi para casa contente. Mas no dia seguinte, seu pai o acordou bem cedo para ambos irem trabalhar. Rogério pestanejou e pensou consigo mesmo que o diabo não tinha palavra. Então ele pegou a enxada e foi com seu pai. Quando eles estavam no meio de uma ponte de madeira que ficava antes da roça onde eles trabalhavam, quando estavam mais ou menos no meio da ponte, uma tabua se quebrou sobre os pés de Rogério e ele despencou de uma altura de 6 metros. Quando Rogério acordou, seus pais estavam à beira da cama chorando e ele notou que estava num hospital. Ele tentou se levantar, mas não conseguiu mexer o corpo. Nisso o médico que estava do lado dele disse: Lamento informar que você lesionou a coluna e agora não pode mover o seu corpo do pescoço para baixo. Em outras palavras, você nunca mais poderá trabalhar ou fazer outra coisa pelo resto da vida. Nisso Rogério arregalou os olhos e pôde escutar uma gargalhada sinistra que só ele podia ouvir. No final seu desejo se tornou realidade. Seguido por uma alma penada do cemitério do Carananduba. Vamos ao relato. Eu sou o Deltales. Moro em Mosqueiro e vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu fazia o ensino médio no Colégio Abelardo Leão Conduru. Quem conhece Mosqueiro sabe que o Colégio Abelardo fica no bairro do Carananduba. Eu estudava no turno da noite. O horário de saída era por volta das 22 horas HS. Porém a maioria dos alunos ia pegar o ônibus em uma parada distante do colégio, próximo ao sítio Asa Branca. O Colégio Abelardo fica na estrada que vai para a Baía do Sol. Para chegarmos à parada, tínhamos que passar em frente ao cemitério. Numa sexta-feira, em uma noite chuvosa, saí da escola e fui com uma colega de sala para a parada do Asa Branca, para pegarmos o ônibus, já que moramos no bairro do Chapéu Virado. Estava uma noite fria, com o vento soprando nos galhos molhados das árvores, que por sua vez, esbarravam nos fios elétricos dos postes, o que provoca faíscas de fogo. Estávamos seguindo para a parada e por ser um pouco tarde, não tinha ninguém na rua naquele momento. Porém ao passar em frente ao cemitério, olhamos para cima, para ver as faíscas de fogo que saíam do fio elétrico. Quando voltamos o olhar para a rua, havia um homem alto, moreno, andando à nossa frente. Ficamos sobressaltados pelo que estava acontecendo, porém não falávamos nada, apenas continuamos a andar. Da mesma forma que a criatura apareceu,
Ela desapareceu também, do nada. Por sorte o ônibus não demorou a passar. Entramos no ônibus e voltamos para casa. Ao chegar em casa, não falei nada a ninguém, porém naquela noite eu não consegui dormir. Já eram 5 horas da manhã, senti vontade de ir ao banheiro. Quando voltei do banheiro que empurrei a porta para entrar no quarto, para minha surpresa o tal homem estava sentado na minha cama. Meu corpo paralisou e meu sangue parece que tinha congelado, mas graças a Deus em questão de segundos ele desapareceu. Então consegui entrar no quarto e me deitei. Assim que amanheceu, contei o ocorrido para minha irmã que ao ouvir o relato, quase desmaia de medo. Porém isso não parou para mim, daí para frente todas as 15h30 HS, passei a sentir febre e ficava surdo do ouvido direito. Quando dava 18 horas, tudo voltava ao normal. Foi assim durante uns 2 a 3 meses, até uma pessoa falar para eu procurar um centro espírita e contar a situação. Um dia fui ao centro e quando começou o trabalho, uma senhora começou a mudar de voz e veio até a mim e falou que eu tinha passado num local na hora errada. Quando perguntaram quem era ele e por que estava fazendo aquilo, o espírito na mulher falou que eu passei no lugar em que ele estava, e ele resolveu me acompanhar e me ajudar. Aí quando a senhora falou que era para ele se afastar, que ele não estava me ajudando e sim me fazendo mal. Ele falou que era para eu rezar em intenção de sua alma e acender velas para ele, que ele iria embora. Assim eu fiz para ele poder me deixar em paz, e depois disso, tudo voltou ao normal graças a Deus.